Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Fundação Genésio Miranda Lins. Este programa é transmitido diretamente do Laboratório de Pesquisa em História Oral e Audiovisual da Fundação Genésio Miranda Lins, localizado no Centro de Documentação e Memória Histórica de Itajaí. Este é o nosso episódio piloto, marcando o início de um espaço dedicado à divulgação da história regional, do patrimônio cultural e das pesquisas desenvolvidas pela Fundação. O Laboratório de Pesquisa em História Oral e Audiovisual foi implantado por meio da Lei de Incentivo à Cultura de Itajaí 2025, com realização da Fundação Cultural de Itajaí e patrocínio da T-Porte Terminal Portuário e da Drogaria Matriz, instituições que tornaram possível a aquisição dos equipamentos utilizados nesta produção. E para inaugurar este projeto, recebemos o historiador da Fundação Genésio Miranda Lins e gerente do Centro de Documentação e Memória Histórica de Itajaí, Pedro Henrique de Moraes Alves. Pedro é doutorando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também concluiu o mestrado e a graduação. Atua como pesquisador nas áreas de História da Arte e Cultura Visual e, atualmente, desenvolve pesquisas sobre a história do Vale do Itajaí, coordenando ações de preservação, documentação e difusão do patrimônio histórico no Centro de Documentação e Memória Histórica de Itajaí. Pedro, seja muito bem-vindo. E, para começarmos, conta aqui para a gente, para todo mundo, para quem está nos ouvindo, o que é o Laboratório de Pesquisa em História Oral e Audiovisual e qual é a importância desse projeto para a preservação da memória de Itajaí? Boa tarde, Rogério. O Laboratório de Pesquisa em História Oral e Audiovisual da Fundação, ele surgiu como um projeto da Lei de Incentivo à Cultura aqui de Itajaí e ele tem como objetivo tornar viável o acesso a toda a documentação que a gente tem aqui no Centro de Documentação. Essa documentação ela compreendia uma série de mídias e suportes que a gente já não tinha mais como acessar devido à não existência dos aparelhos, né, como videocassete, leitor de DVD, gravadores de fita mini cassete, que eram acervos que a Fundação preservava e que contavam a história de Itajaí, mas aos quais a gente não tinha acesso devido à não existência desses aparelhos. Então a ideia surgiu, né, de conseguir a verba para que a gente pudesse comprar esses equipamentos e aí tornar possível a digitalização desse material e aí disponibilizar para a comunidade de pesquisadores, né, um acesso maior ao passado de Itajaí. E aí junto, né, dessa ideia surgiu também uma espécie de ampliação do projeto, que seria de incluir materiais de gravação, como esses que a gente está usando aqui, para que a gente pudesse gravar novas entrevistas com cidadãos, né, pessoas mais velhas da cidade que viveram histórias que precisam ser registradas e também difundir as pesquisas aqui da Fundação Genésio através do podcast que a gente está realizando. Que maravilha! Então todo esse material compilado, fitas, vídeos, CDs, DVDs, etc., elas me parece trazem muito aquela característica do avanço da história oral. E o que é a história oral? A história oral ela é uma metodologia de pesquisa em que o historiador ele usa entrevistas como fonte de pesquisa. É interessante a gente falar que a história, né, ela passou por uma revolução documental no século XX, em que se incluíram novas formas, né, de se acessar o passado, que antigamente era muito presa aos documentos escritos, e em algum momento também presa somente aos documentos oficiais. Então esse horizonte de fontes do historiador ele se alargou e passou a incluir outros tipos de materiais, entre eles as entrevistas, que podem ser gravadas em áudio ou vídeo, né, e que eles dão acesso a novas facetas, né, desse passado, principalmente porque muitas experiências humanas elas não são registradas em fontes escritas. Então a história oral ela tem esse caráter de trazer um pouco mais do cotidiano e daquilo que é vivido, mas não necessariamente registrado. Então se entrevistam pessoas que fizeram parte de alguns acontecimentos e aí claro, né, o historiador ele é responsável por interpretar essas fontes, como ele deve interpretar qualquer outra fonte, né, e entender que aquilo também passa por um processo, né, da memória, né, que ela é revivida, ressignificada, né, e os acontecimentos eles são
de uma certa forma, remontados, né, quando a pessoa traz esses relatos. Então, a história oral seria o uso dessas entrevistas como fonte. Uma costura entre a história oficial e o relato popular. Exatamente, dá para dizer que ela tem esse caráter, né? A gente está buscando coisas que aconteceram no passado sem ser por documentos oficiais. Então, a gente está usando esses relatos dessa maneira. Maravilha. E como é que esses equipamentos e quais os equipamentos que foram adquiridos ajudam nessa pesquisa? Os equipamentos, então, são esses 4 microfones, por exemplo, que estão aqui na mesa, né? Foram adquiridos com esse projeto. Da mesma forma, essas 2 câmeras aqui, que são câmeras de mini DV, que é um formato que acabou morrendo também, que é uma fitinha bem pequena, que ela foi usada para registrar vários projetos aqui da Fundação ao longo dos anos, e as fitas foram guardadas, né? Elas continham entrevistas de pessoas que viviam aqui na cidade, e essas câmeras são necessárias para reproduzir esses vídeos, porque não existe um reprodutor como o videocassete para elas necessitam da câmera, e aí ela tem que ser passada por uma placa de captura. Também foi adquirida com o projeto, né, 2 dessas placas de captura, assim como os aparelhos de videocassete, né, 2 videocassetes que a gente adquiriu. A gente também comprou o microfone portátil, né, daquele modelo de lapela que tem se usado, que ele pode ser conectado no celular. Então isso é interessante porque traz acessibilidade também ao projeto. Então, se houver necessidade de se deslocar até o entrevistado, ele não puder vir ao centro de documentação, a gente pode entrevistar ele na sua casa. Por exemplo, uma pessoa mais velha que tenha dificuldade de locomoção, ou até um deficiente físico, né? Alguém que esteja acamado, né? Pode dar entrevista no seu local. A gente vai até lá com um microfone e um celular, e a entrevista pode ser gravada de qualquer maneira. Essa câmera que a gente está usando, bem como um equipamento de iluminação, também foi adquirido com o projeto. Um notebook, um computador de última geração, que também está sendo usado para gravar esse podcast. Gravadores, né, de fita mini cassete, que era aquele gravador de repórter portátil, né, antigo. Eles usam o formato mini cassete, que ele só pode ser reproduzido através daquele gravador. Então não adianta nada ter uma vitrola como essa que está aqui atrás, não sei se a imagem pega. Ela toca vinil, CD e fita cassete, mas não a mini cassete. Então a gente adquiriu também os gravadores. E talvez ainda tenha algum outro equipamento que eu não estou me recordando, porque o projeto inteiro ele tinha cerca de 70 itens, né, que foram adquiridos. Porque além dos equipamentos tem que se incluir os cabos, né, que são necessários. Então o microfone precisa de um cabo, os videocassetes precisam de cabo, o DVD precisa de cabo, computador e notebook, tudo foi incluído no projeto, né, para que a gente possa reproduzir absolutamente todos os materiais que a gente tem aqui no centro de documentação. Que bom que a tecnologia serve de amparo, então, para unir o analógico ao digital. Exatamente. Mas isso é uma atribuição aqui do laboratório. Eu queria saber, as pessoas gostariam de saber também, como é que funciona o Centro de Documentação e Memória Histórica de Itajaí? O Centro de Documentação, ele é um arquivo, ele é aberto ao público, então não é cobrada nenhuma taxa para se fazerem pesquisas aqui. A gente pede somente que essa pesquisa seja agendada, né, de segunda a sexta. Ele funciona da 1 até as 7 da tarde, né, e a gente aqui atende então pesquisadores interessados na história ou outras áreas também científicas relativas ao Vale do Itajaí. E a gente atende também público geral, por exemplo, nos procuram às vezes jornalistas, né, ou pessoas que querem aprender sobre a genealogia familiar, né. O público em geral pode vir aqui para realizar pesquisas que digam respeito ao nosso acervo, que é de história local, né. Então a gente tem uma biblioteca de apoio também, com livros de história do Itajaí, né, de Itajaí, e que também compreende literatura local, né, poesia, desde que sejam autores daqui. A gente tem uma hemeroteca, né, que tem jornais desde o século XIX até os dias de hoje, né. Então, se a pessoa tem interesse nesse material, nós temos aqui. A gente tem o fundo iconográfico, que compreende as fotografias, né, da cidade, também do século XIX ao XXI. E todos esses acervos eles podem ser pesquisados aqui
né? Ele não pode sair daqui, a pessoa tem que vir até aqui fazer a pesquisa, mas ele é aberto ao público e ele é totalmente gratuito. Maravilha! Eu ia fazer a pergunta agora, que tipo de acervo a Fundação preserva, mas já desse uma pequena ideia do volume documental que nós possuímos aqui para consulta. E como é que os estudantes, então, podem utilizar esse material? Como eu disse, então, né, a gente atende um público variado, né, e isso pode incluir estudantes até da educação básica, não necessariamente só do ensino superior. Às vezes a gente recebe alunos que querem fazer trabalhos escolares, né, querem pesquisar coisas que ainda não estão na internet, né, que só encontram aqui. Principalmente o nosso fundo iconográfico, que tem mais de 25 mil fotografias da cidade, né? E esses estudantes podem nos visitar, né? E vão ser acolhidos pela nossa equipe técnica, né? Que conta com historiadores, arquivistas, né? A gente tem até uma restauradora aqui na fundação. E essa equipe vai atender da melhor forma possível qualquer estudante que venha aqui fazer a sua pesquisa. Muito bom. E além de virem a fazer a pesquisa em loco, como é que os meios digitais poderiam ajudar a divulgar, assim, não só pesquisas, mas o patrimônio histórico do município? Nos últimos anos eu acho que a gente pode dizer que a divulgação científica está passando por uma transformação bastante grande. Antigamente ela precisava somente do texto acadêmico. Então a gente, para fazer pesquisas, as pessoas recorriam somente ao texto, né, artigos científicos ou livros especializados. E hoje a gente percebe, né, existe todo um campo surgindo que é o da história pública, e que existe a produção de podcasts como esse, ou vídeos, né, para as plataformas, para YouTube, para Instagram, onde é feita também a divulgação científica. É interessante que a gente diga que isso não vai apagar o texto científico, né, ele vai continuar sendo usado, mas ele vai ser complementado por outras formas de divulgação que conversem mais com novos públicos, como os jovens, né, que não estão tão acostumados assim a ler textos, mas que podem ser levados a eles por outras formas de comunicação, né, como o vídeo, ou entrevistas, ou podcasts, ou programas voltados a um público mais geral, né? Então eu acho que a tecnologia ela vem para abraçar o texto científico e possibilitar uma divulgação maior das pesquisas, né? Então é uma plataforma para ter um alcance ainda maior na divulgação dos bens materiais e imateriais. E quais são, então, os próximos projetos do laboratório? A gente está começando agora, né, pela digitalização desses acervos, né? Então agora no nosso canal da Fundação a gente já tem alguns vídeos que estavam de uma certa forma perdidos, né, nesses materiais, porque eles estavam ali, foram preservados, mas a gente não tinha acesso. Então a gente está digitalizando esses vídeos e disponibilizando para a comunidade gratuitamente através do nosso canal. E esse é um trabalho que ele vai ser bastante demorado, porque o nosso acervo é muito grande e quando a gente vai converter um vídeo a gente precisa assistir ele inteiro. Então se o vídeo ele tem 2 horas, eu vou levar pelo menos 2 horas para fazer essa conversão. Fora depois do trabalho de upload, né, a descrição desse material, é um trabalho bem moroso. Então ele na verdade, é um trabalho que eu diria que é infinito, ele é contínuo. A gente vai continuar fazendo essa digitalização. E agora, né, a gente está lançando esse episódio piloto, né, que é o desse podcast, que eu espero que a gente consiga fazer ele com uma periodicidade, né, trazendo aqui figuras que estão sempre por aqui fazendo pesquisa, né, e até os próprios profissionais da instituição, que precisam ser valorizados, né, e conhecidos pela comunidade de Itajaí, porque eu digo sempre que a Fundação Genésio Miranda Lins ela é uma joia rara. São poucas as cidades que têm uma instituição como essa, né, com profissionais tão capacitados, e as pessoas têm que conhecer, né, o trabalho que a gente realiza aqui. Então acho que esse podcast ele vai ser um trabalho agora, né, de longo prazo, né, mas que vai trazer muitos benefícios aqui para a instituição e para a cidade também. Que os bons ventos nos levem, então. Pedro, muito obrigado pela sua participação e por compartilhar conosco um pouco do trabalho desenvolvido pela Fundação Genésio Miranda Lins e pelo Centro de Documentação e Memória Histórica de Itajaí.
Esperamos que esta conversa tenha mostrado a importância da pesquisa histórica, da preservação das fontes documentais, orais e imagéticas e do uso dos meios digitais como ferramentas para aproximar a comunidade de seu patrimônio cultural. Agradecemos também à Fundação Cultural de Itajaí, por meio da Lei de Incentivo à Cultura de 2025, e aos patrocinadores Teporte, Terminal Portuário e Drogaria Matriz, cujo apoio tornou possível a implantação do Laboratório de Pesquisa em História Oral e Audiovisual e a realização deste podcast. Se você gostou desse episódio, acompanhe as redes sociais da Fundação Genésio Miranda Lins e os canais do Centro de Documentação em Memória Histórica para conhecer mais sobre o acervo, as pesquisas e as atividades desenvolvidas pela instituição. Muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo episódio.